Oi meninos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu resolvi gravar um videozinho, tá? Revisando com vocês o conteúdo que vai cair na segunda-feira que vem. Segunda-feira ou terça? Terça-feira que vem, que é o nosso portfólio avaliativo, tá bom? Então, terça-feira que vem nós teremos portfólio avaliativo de introdução à química e hoje eu vou gravar para vocês uma revisão. Tá, por alto, basicamente vou dizer aqui para vocês o que vocês precisam estudar para esse portfólio avaliativo e também vou falar para vocês novamente sobre o conteúdo que eu passei na última aula, que é aquele conteúdo de atomística. Várias pessoas acabaram faltando a aula, tá? E eu não tive o vídeo para postar para vocês. Então, eu vou falar aqui, tá? Superficialmente, não vai ser novamente aquela aula que eu dei, mas eu vou fazer um resumo aqui do que a gente estudou naquela aula para esses meninos que não puderam participar da aula, tá? Então, o que vai cair no portfólio avaliativo? Meninos, todo o conteúdo que eu passei para vocês desde o começo, tá, das nossas aulas, irá cair, irá estar presente lá no nosso portfólio avaliativo. Mas, professora, qual foi o primeiro conteúdo que a senhora passou? Então, o primeiro conteúdo é aquele conteúdo de aspectos macroscópicos, onde eu expliquei para vocês, falei para vocês o que era química, o que a química estudava, no caso, a constituição e transformação da matéria. E eu também passei para vocês qual eram as definições de matéria, as definições de corpo, a definição de objeto também. Lembrando que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Basicamente, matéria está relacionada para aquilo que compõe as coisas, tá? Quando você pensa, então, na porta de madeira, o que compõe aquela porta? É a madeira, não é? Então, a madeira vai ser a nossa matéria, tá? Quando eu falo da janela de vidro, gente, a janela é feita do quê? Tá? Sim, tem outras matérias, claro, mas eu acabei de falar, janela de vidro, tá? Então, o vidro é a minha matéria nesse caso, tá? Eu também tenho o quê? Eu tenho o corpo. O corpo é o quê? O corpo é uma porção limitada de matéria. Então, eu peguei a matéria e limitei em um pedaço, em algo que eu consigo imaginar, consigo ver. Então, agora eu tenho o corpo. Por exemplo, o caco de vidro. O vidro é a minha matéria, né? O vidro simplesmente por si só é a minha matéria. E o caco dele é uma porção limitada da minha matéria, né? Eu peguei o vidro e transformei, limitei ele em um pedaço, então agora eu tenho porção limitada da matéria. Por exemplo, a lâmina de zinco. Gente, eu passei um exemplo para vocês falando de lâmina de zinco. Lâmina de zinco, eu não estou dizendo, por exemplo, uma faca. Eu estou falando um pedaço de zinco. Lâmina de zinco é o mesmo que um pedaço de zinco. Então, gente, zinco é a minha matéria, né? E a lâmina de zinco é uma porção limitada do meu zinco, ok? E eu também tenho o objeto. O que é o objeto? O objeto, então, é quando eu pego o meu corpo e dou uma utilidade para ele. Tá? No caso, antes eu tinha um caco de vidro, só que eu peguei aquele caco de vidro e transformei em uma escultura. Agora eu tenho uma escultura de vidro. Então, aquilo lá é o meu objeto. Eu tenho uma utilidade visual, tá? Para ela. Por exemplo, eu peguei um caco de vidro, um pedaço de vidro, né? E transformei numa janela. Então, agora é um objeto. Essa janela é um objeto porque eu tenho utilidade para aquilo. Por exemplo, o tijolo. O tijolo também é um objeto. Por quê? Porque eu tenho utilidade para o tijolo. Eu construo casas com aquele tijolo, tá? Então, basicamente, o resumo disso. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês voltem nesse conteúdo e deem uma olhada novamente, deem uma estudada nesse conteúdo, até porque foi um conteúdo que a gente estudou já faz um bom tempo. Então, voltem, olhem as atividades, resolvam novamente os exercícios. Se vocês quiserem apagar aquilo e resolver de novo, ótimo, melhor ainda. Então, estudem esse conteúdo. Depois desse conteúdo, eu passei para vocês a parte de transformações químicas e físicas. Gente, transformação física é aquilo que não vai alterar a composição da matéria. Você vai ver uma transformação visual, no caso, vai ter uma transformação visual, você vai conseguir identificar que algo se transformou, mas a matéria em si não vai mudar. Por exemplo, a formação do orvalho, gente. Quando eu tenho formação do orvalho,
tá? Antes eu não estava conseguindo enxergar mesmo o vapor de água presente, né, no nosso ambiente. Mas de noite, que é água, que os objetos são resfriados, que a temperatura baixa, tá? Aquela água ela vai condensando na superfície das coisas. E bem de manhãzinha, quando vocês acordam e saem, vocês conseguem perceber aquela formação de orvalho, aquela condensação da água, tá? A água ela mudou de estado físico, mas continuou sendo água. Então, isso foi uma transformação, tá? Isso foi uma transformação física, tá? Foi um fenômeno físico que ocorreu. Agora, um fenômeno químico. Um fenômeno químico é aquele que ocorre a transformação da matéria. Então, o que eu tinha antes, tá? Na minha matéria, não vai ser o que eu vou ter depois, tá? Exemplo. Gente, a fermentação alcoólica. Sempre que ocorrer fermentação alcoólica, fermentação láctea, eu vou ter a transformação da minha matéria. Antes, por exemplo, eu tinha o suco de uva, depois eu tenho o vinho. Então, eu tive uma fermentação alcoólica e eu tive a conversão da minha matéria, tá? Por exemplo, também o ferro ou o ferro que fica exposto ao ambiente, tá? Depois de um tempo, né, por exemplo, a grade, alguma grade da sua casa, alguma coisa de metal da sua casa, depois de um tempo começou a formar um pozinho, né, sobre ele, um pozinho avermelhado, a ferrugem, a nossa tradicional ferrugem. Aquilo lá é a oxidação daquele material, gente. Então, teve a transformação da matéria, teve um fenômeno químico. Então, depois disso, né, depois dos aspectos macroscópicos, eu quero que vocês deem uma estudada de novo nesse conteúdo de transformações químicas e físicas. Vão lá, resolvam os exercícios novamente, tá? E depois dessas transformações químicas e físicas, eu passei para vocês uma parte que eu, inclusive, fiz um experimento com vocês, tá? Essa parte, deixa eu abrir aqui e compartilhar para vocês a parte de evidências de reações químicas. Vou compartilhar a parte de evidências de reações químicas aqui com vocês rapidinho, meninos. Só um segundo que eu tenho que abrir o Word dela aqui. Gente, já eu compartilho assim que o que foi aberto. Se não abrir, ai, abriu. Vamos lá. Evidência de reações químicas. Gente, a parte de evidência de reações químicas é essa daqui. Eu passei para vocês e fiz um experimento com vocês mostrando que quando acontece uma reação química, quando acontece uma transformação química, eu tenho evidências perceptíveis. E quais são essas evidências? Essas evidências eu quero que vocês deem uma olhada no geral nela e também aqueles que não resolveram os exercícios, tentem resolver os exercícios. Quem não teve acesso ao experimento que eu fiz, falem com seus colegas, tá? Que eles vão orientá-los. Alguns, inclusive, até anotaram o que eu fiz para fazer em casa. São experimentos bem simples. Gente, quando eu tenho uma transformação química, eu consigo perceber algum desses fatores, alguma dessas evidências, tá? Não precisa ser todas juntas, tá? Pode ser uma, outra ou várias, não necessariamente todas ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso perceber mudança de cor, eu posso perceber mudança de odor, eu posso perceber liberação de gás, também conhecido como efervescência, tá? Exemplo, quando vocês colocam lá uma pastilha de vitamina C na água, ela começa a efervescer e liberar gás. O exemplo que eu mostrei para vocês, tá? O exemplo de experimento que eu mostrei para vocês, a gente percebeu tanto a mudança de cor quanto a liberação de gás, tá? Continuando, a formação de um sólido. Então, às vezes, quando eu tenho a reação, a formação de precipitado de um sólido, onde não tinha sólido, forma-se um sólido lá no meio. Aparecimento de chama ou luminosidade. Essas são as principais evidências de reações químicas que nós temos, tá bom? E eu falei disso para vocês, também vai ser algo que vai cair no nosso portfólio avaliativo. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela sobre a nossa última aula, onde eu falei para vocês sobre atomística, tá bom? Revisando aqui com vocês. Meninos, vou pegar minha canetinha, só um segundo. Então, na última aula, a gente falou sobre o átomo, basicamente como o átomo é, do que ele é composto e uma informaçãozinha que a gente pode encontrar aqui na tabela periódica. Gente, o átomo, ele é a unidade fundamental da matéria, tá? A matéria em si é composta por átomos, enfim.
é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circundam esse núcleo. Gente, então aqui, ó, eu coloquei para vocês uma imagem do nosso átomo. Ele é formado aqui por um núcleo, tá? Esse núcleo, o que que tem nesse núcleo? Esse núcleo tem prótons e ele tem elétrons. Elétrons não, perdão, prótons e nêutrons, tá? Nós temos prótons e nêutrons. E nós também temos elétrons, tá? Que ficam circundando o tempo inteiro o nosso núcleo. Gente, tá? Informação aqui. O núcleo é a menor parte do meu átomo. Ela é a menor parte do meu átomo, mas ela também é a parte mais pesada. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons, ele têm uma massa considerada, tá? Os dois têm massa. Massa, inclusive, deles é igual. Tá? Então, os dois têm massa e os dois ficam localizados lá no núcleo. O núcleo é a menor parte do meu átomo, o volume dele é muito pequenininho, só que ele é a parte mais pesada do átomo. E eu também tenho os elétrons que ficam na eletrosfera, tá? Os elétrons que ficam circundando o tempo inteiro o meu núcleo. Gente, a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, ela é a maior parte do meu átomo. Ela é a parte mais volumosa do meu átomo. Só que é a parte, assim, basicamente quase que sem peso, tá? É a parte de menos massa do meu átomo. Menos massa, mais é a maior parte. Enquanto o núcleo tem mais massa, mais é a menor parte, tá bom? Então, continuando aqui. Eu mostrei aqui para vocês uma tabela, né? Onde eu tenho a carga, a massa e o símbolo de cada um desses meus componentes do átomo. O próton, gente, ele vai ter carga positiva, tá? Então, ele vai ter carga positiva sempre que eu estiver falando do próton. O nêutron, gente, ele tem carga neutra, ele não tem carga, tá? Basicamente. E o elétron, ele tem carga negativa, tá? Então, basicamente, o meu núcleo do meu átomo, ele vai ter uma carga positiva. Por quê? Porque lá no núcleo eu tenho prótons e tenho nêutrons. Os nêutrons não têm carga e o próton tem carga positiva. Então, a carga positiva que domina o meu núcleo. E o elétron, gente, a eletrosfera, ela vai ter uma carga negativa. Por quê? Porque o elétron tem carga negativa. Gente, quanto à massa? A massa do próton é considerada como 1, a massa do nêutron é considerada como 1 também, ou seja, os dois têm uma massa considerada. Agora, a massa do elétron é considerada como 1 sobre 1836. Gente, isso é tão pequeno que nós consideramos como se o elétron basicamente não tivesse massa. Isso é aproximado a zero, tá? É muito pequeno, aproximado a zero. Então, a gente considera como se o elétron não tivesse massa. Ele é muito, muito maneiro. É por isso que a eletrosfera, né, é a parte mais com menos massa. Por quê? Porque só tem elétrons lá. Enquanto o núcleo é a parte que tem mais massa, porque eu tenho prótons e nêutrons e os dois têm uma massa considerável. Continuando, o símbolo de cada um. Gente, sempre que eu estiver falando de prótons, eu vou escrever um pezinho. Tá? Sempre que eu estiver falando de nêutrons, vai estar escrito representado por um N, e sempre que eu estiver falando de elétrons, vai estar um Ezinho com um tracinho em cima, com uma carga negativa em cima. Lembrando que o elétron tem carga negativa, tá? Então, sempre que eu estiver falando de cada um deles, eu vou ter aqui a representação com essas letras. E eu também falei para vocês sobre o número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z, também conhecido como a carga nuclear, tá? É a carga do meu núcleo. Como eu falei para vocês, gente, a carga do meu núcleo é uma carga positiva. Por quê? Porque eu tenho prótons, que é positivo, e nêutrons, que não tem carga nenhuma, né? Então, a carga no núcleo vai ser positiva. Sendo assim, gente, sempre que eu falar de número atômico, que é a minha carga nuclear, eu vou estar falando de prótons. Tá? O número atômico, ele vai ser igual ao próton. Por exemplo, gente, eu tenho lá o meu átomo. Cada átomo aqui, cada elemento, eu tenho o meu elemento, né? Um átomo de um elemento. Cada elemento da minha tabela periódica, ele tem uma quantidade determinada de prótons no seu núcleo. Tá? E essa quantidade determinada de prótons no meu núcleo vai ser o que eu vou chamar de número atômico também, que eu vou conseguir identificar na tabela periódica como número atômico. Gente, eu falei para vocês que o número atômico, ele é responsável por caracterizar o elemento químico, tá? De acordo com o meu número atômico, eu sei qual elemento químico que eu estou falando. Como assim, professora? Gente, cada elemento químico tem uma quantidade determinada de prótons no seu núcleo. Por exemplo,
Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um próton no núcleo dele, tá? Então, quer dizer que o número atômico dele é 1. E só o hidrogênio que tem um próton no núcleo, tá? Gente, só o hidrogênio que tem um próton no núcleo dele, e somente. Se, por exemplo, eu escrever lá o número atômico 2, quer dizer que eu tenho 2 prótons, eu já vou mudar de elemento, tá? Se vocês olharem aqui na tabela periódica, aqui, ó, o elemento 2 aqui, o elemento que tem 2 prótons, o elemento que tem número atômico 2, ele é o hélio, ele não é mais o hidrogênio, tá? Sempre que eu falar de alguém que tem número atômico 1, eu vou ter um elemento fixo. Sempre que eu falar de alguém que tem número atômico 2, eu vou ter um elemento fixo, tá? E como que eu vou saber qual elemento que é? Eu vou ir lá na minha tabela periódica, tá? Venho aqui na minha tabela periódica e tenho aqui, em cada tabela periódica, gente, vocês vão encontrar uma legenda. Nessa que eu passei para vocês, está escrito aqui, ó, esse númerozinho, um tracinho, número atômico. Então, quer dizer que o número atômico, na minha tabela periódica, vai ser identificado aqui em cima, tá? Aí também tem o meu símbolo químico, que tem aqui o símbolo, e aí tá escrito aqui que é o símbolo químico. Também tem aqui o nome embaixo, que tem uma setinha aqui escrito que é o nome. E tem aqui embaixo também, ó, uns numerozinhos. Esses numerozinhos têm identificado aqui como peso atômico, tá bom, meninos? Então, sempre na sua tabela periódica vai ter essa legenda, tá? No caso, agora a gente está falando sobre número atômico. O número atômico vai ser esse aqui, que vai ficar aqui nessa partezinha de cima na minha tabela periódica. Gente, continuando. Por exemplo, a questão me deu, tal elemento tem número atômico 10. Tá? Número atômico 10 quer dizer que tem 10 prótons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela periódica e vou ver aqui qual que é o meu elemento que tem número atômico 10. Olha, número atômico 10 quer dizer que é o quê? É o neônio. E só o neônio vai ter número atômico 10, tá? Por exemplo, o elemento que tem número atômico 6. 6 aqui, ó, identifiquei, é o carbono. E só o carbono tem número atômico 6, tá? Não tem mais nenhum elemento que tenha esse número atômico. E foi esse é o resumo do que a gente falou na última aula. Só que eu também passei para vocês uns exercíciozinhos, tá? No primeiro exercício, está falando sobre o meu átomo. No geral, está dando informações sobre os elétrons e tudo mais. E aí, está pedindo para vocês marcarem a alternativa correta, tá bom? A primeira alternativa está dizendo assim, que prótons e elétrons, eles possuem massas iguais. Gente, possuem massas iguais? Olha lá na tabelinha se os prótons e elétrons possuem massas iguais. E cargas elétricas de sinais opostos. Tá, cargas elétricas de sinais opostos, a gente sabe que é verdade. Um é negativo, o outro é positivo. Mas eles possuem massas iguais? Olhem lá, investiguem. B, entre as partículas atômicas, os elétrons têm a maior massa. Gente, isso é verdade? Os elétrons têm a maior massa ou eles têm massa, assim, quase zero? E ocupam maior volume no átomo. Que eles ocupam maior volume no átomo, isso é verdade. Eles fazem parte da eletrosfera, que é a maior parte, que é o que tem maior volume lá. Mas eles realmente são os mais pesados? C, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Gente, isso é correto? Eu mostrei lá para vocês que os prótons e nêutrons têm maior massa. Olhem, investiguem. E ocupam maior volume no átomo. Gente, eles ocupam maior volume no átomo ou é a eletrosfera que ocupa maior volume no átomo? Tá? Se questionem, olhem lá no que eu falei para vocês e vocês vão conseguir responder essa questão. E entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Eles têm maior massa? Olha lá na tabelinha para ver se eles são os mais pesados. Mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume do átomo. Isso é verdade? Onde é que eles ficam? Eles ficam no núcleo, não é? Lá que é o menor volume? Então, aí é só vocês marcarem a correta. E a número 2 aqui, usando a tabela periódica como guia, identifique os elementos que possuem Z. Z é o quê? É o número atômico. Igual a 7, 10, 22, 3, 11, 79 e 49. Então, o que vocês precisam fazer? Vamos, por exemplo, vou começar aqui com vocês. Identificar o que tem número atômico. Perdão, que pulou aqui. Identificar o que tem número atômico igual a 7. Então, eu vou lá na tabela periódica, localizo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó. Número atômico 7 é o nitrogênio. Então, vocês vão vir aqui e colocar aqui, ó. Z igual a 7 é o nitrogênio, tá? Vocês vão fazer isso para cada um deles. O próximo, se vocês quiserem colocar o símbolo também, pode colocar. Ai, perdão, esse aqui ficou um M, é um N.
Se vocês quiserem colocar um símbolo também, melhor ainda, tá? O nome e o símbolo. Aqui, ó, o número atômico 10. Vamos olhar qual que é o que tem o número atômico 10. Procurando aqui. Aqui, ó, já estava até circulado aqui. O número atômico 10 é o neônio. Então, eu vou lá e coloco o número atômico 10, o neônio e tudo mais. E é isso que vocês vão ter que fazer nessa questão. Encontrar qual que é o elemento, tá? De cada um desses números atômicos. Ok? Lembrando que para cada número atômico eu só vou ter um elemento, então é só vocês olharem lá, encontrarem o número atômico e colocarem o elemento. Então, meninos, é isso, tá? Essa é a revisão de todo o conteúdo que a gente já viu até hoje. Voltem nas atividades, respondam as atividades de novo, se possível, com calma, tá? E estejam preparados que segunda-feira, nós teremos, segunda-feira, estou com segunda-feira na cabeça, mas é na terça-feira, se eu não me engano, tá? Nós teremos o portfólio avaliativo de introdução à química. Esse portfólio ele vai ser composto por 6 questões sobre o nosso conteúdo, do conteúdo que nós já vimos, e nós teremos depois mais 9 questões, tá? Em sequência, assim que vocês derem início, vai estar tudo em sequência. As primeiras 6 vão ser sobre o conteúdo, né? O conteúdo de introdução à química, e as últimas 9, elas serão sobre questões sobre, perguntando coisas sobre como vocês estudam, tá? Nós queremos saber um pouco sobre a dedicação aos estudos de vocês, sobre o que vocês estão achando sobre as dúvidas de vocês, como vocês estão tirando as dúvidas. Todas são questões de marcar, tá? De assinalar alternativa, tá? Vocês já fizeram isso nos portfólios avaliativos do ano passado, nos últimos ciclos, últimos bimestres, nós tivemos isso já, tá? Mas só para informá-los, são 15 questões, as 6 primeiras sobre o conteúdo e as outras questões sobre como está sendo o andamento aí dos estudos de vocês e tudo mais, tá bom? Por hoje é isso, beijinhos meninos e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar tranquilamente no WhatsApp, tá? Tá livre para vocês.